boa noite a todos. Minha irmã muito bonita, né? Que bom. E a gente está junto aqui, agora estamos começando mesmo, né? Tolerância máxima para meditar, para relaxar. E fiquei com vontade de fazer essa live, porque a gente, há cerca de 8 meses atrás, né, no começo da pandemia, a gente fez uma live Como Lidar com o Momento. Então, a maioria que está aqui, eu acho que me conhece já, né, bem, provavelmente a Kátia também, mas a gente fez esse trabalho muito forte pelo YouTube, né? Estamos todos os domingos juntos, muitos outros dias também. Muita meditação, né? Embora eu seja especialista em Cabala, vários livros de Cabala, né? A Kátia é minha aluna desde a primeira turma do Portal da Cabala, em 2005, dia 16 de fevereiro, né? Daqui a pouco completa 16 anos, junto com a Brenda, lá da Itália, que ela nasceu junto com o Portal, a sobrinha do Ednei. Então, a gente fez, né, uma live, porque eu queria, sabe, eu dou aula de meditação, dou aula de espiritualidade cada vez mais ecumênica, né, conforme eu falo a todos, né? Adoro o caminho da Kabbalah, é o meu caminho, mas adoro orar e meditar com pessoas de todos os caminhos e crenças. Tem sido muito bonito isso, inclusive fazer filantropia todos juntos. Então, a gente, né, teve aquela oportunidade lá atrás, e agora eu falei, eu acho que, não sei, a gente vai sendo guiado mesmo, né? Eu falei, eu acho que é um momento que pede de novo trazer a Kátia aqui. A gente já viu que não é algo assim, nessa pandemia não era algo para 2, 3 meses, a gente começa a observar que pode esperar um ano inteiro, né, de dificuldades durante a pandemia, após a pandemia. Estamos vivendo um momento muito difícil para todos nós aqui, para alguns muito mais, para outros menos, mas para todos nós. Então, a gente trazendo a Kátia aqui, para quem não conhece, queria apresentar, muitos já conhecem, né? E a Kátia é doutora em psiquiatria, né? Uma pessoa muito renomada no que ela faz, muito reconhecida. Ela é psiquiatra da Rede Globo há muito tempo. Ela tem uma clínica, né, que é uma referência aqui no Rio, que é a Clínica Meckler. Eu sou fã desse projeto, porque, como ela fala, também tem preços modulares, acesso a pessoas que têm menos, né? Diversas possibilidades, né? Recursos, todos os tipos de recursos, como ela diz, modular. E eu sei o quanto essa clínica tem ajudado pessoas que eu indico também. E acho que é um momento que eu adoro ensinar sobre espiritualidade, sobre meditação, mas muitas vezes a gente precisa também, né, de um psiquiatra, precisa de um terapeuta, então acho que ela pode somar muito. E ela tem duas vertentes, a Kátia, né? Uma, ela é uma das maiores psiquiatras forenses do Brasil, né? Ela tem um livro, é uma referência Polícia Federal em tudo que é lugar, que é Psicopatas do Cotidiano, um sucesso tremendo, mas a gente não veio falar disso aqui, né? Isso acontece quando acontece algumas coisas mais feias por aí, né? Eles chamam ela para dar uma referência, dizer, é muito bacana alguém levar luz também numa situação dessa. Mas ela tem a vertente do consultório, ela atende, né, há muitos, acabou de fazer aniversário, não vou contar a idade dela, é um pouquinho mais velha que eu, mas eu não conto a idade, certo? Um pouquinho mais. Minha irmã mais velha. Então, ela realmente tem essa referência, ela já me ajudou pessoalmente num momento muito agudo da minha vida, já ajudou muita gente que eu conheço, ela tem esse talento de verdade para fazer isso, a gente sabe disso, capricorniano, né? Tem esse casamento forte com o trabalho em geral. E então eu queria, né, chamar ela aqui para ela poder levar luz a tanta gente que está precisando nesse momento. Então, na outra live, Kátia, a gente falou sobre como lidar com o momento, né? Era um momento de muito medo, assim, vamos dizer, de anjo da morte, né? Uma coisa assim complicada mesmo. O que vai acontecer? As pessoas não estavam entendendo. E depois o ser humano acaba se habituando um pouco. E hoje, 8, 9 meses depois, né? Da pandemia já tem 10, né? E mesmo assim a gente, né, não mudou tanta coisa externamente, continua com os mesmos problemas externos, mas a gente parece que vai adaptando, vai assimilando. Então, eu queria saber como é que você vê o momento atual emocionalmente. Por quê? Porque você podia falar em termos de saúde, né? Aí talvez eu pudesse chamar até médico mais especialista nessa área. Eu podia falar em termos financeiros, os economistas podem falar. Mas tem como é que ela está emocionalmente nesse momento. E aí eu acho que nada como uma psiquiatra, inclusive bem espiritualizada, para poder responder a isso. Como é que você vê esse momento atual? O que você acha que está acontecendo agora emocionalmente com o ser Bom, em humano? primeiro lugar, eu queria agradecer muito o seu convite para participar dessa live. É um super prazer, uma honra. Você também tem duas vertentes para mim, você é meu irmão, né? Desde sempre. E Verdade. é um super irmão, assim, porque a gente tem uma relação, assim, muito intensa, mesmo se vendo menos, muitas vezes, nos vendo menos, a gente tem uma relação intensa. Mas também porque você é meu mestre, né, espiritual. Eu jamais teria desenvolvido meu caráter espiritual se eu não tivesse entrado no curso, na primeira turma da Portal da Cabala, né? Então, eu acho que hoje eu sou muito melhor psiquiatra e melhor ser humano por causa disso.
Mas eu não estou falando isso para te bajular, não teria sentido. A gente passa por muitas dificuldades, como todos os irmãos, a gente briga, fica sem se falar, mas é porque é um reconhecimento mesmo desse trabalho que você fez esse tempo todo e que eu venho participando, às vezes E não mais, às podemos vezes um esquecer que pouco ambos menos. têm ascendente Sagitário, né, Kátia? Então, ambos são buscadores Não, espirituais. nós Estamos no temos mesmo ascendente. ascendente e lua no mesmo lugar. A gente tem Ah, verdade. ascendente em Sagitário e lua em Aquário. Verdade. Então, assim, o momento, ele continua. Como eu vejo o momento hoje, eu acho que a grande evolução para mim da live passada para essa live é que eu aprendi que o momento hoje só pode ser vivido no momento. Eu acho que quanto menos a gente projeta para o futuro e para o passado alguma coisa, a gente tem uma tendência a viver de maneira mais favorável esse momento, porque a gente continua submetido, se a gente pensar no mundo malhut, físico, daquilo que é visível, a gente continua submetido a muita pressão, a muito estresse, a muita confusão, ou seja, existem inúmeros gatilhos para desestabilização. Então, eu acho que aí o nosso trabalho ele se encontra muito porque nós realmente, você falou uma coisa muito legal agora antes de começar a live, que você disse, Kátia, pensa só numa coisa durante essa live. Pensa que você é uma enfermeira psiquiátrica e eu sou um enfermeiro espiritual. Eu achei isso muito lindo, porque eu adorei assim, essa noção, apesar de médica, isso, aquilo que eu já fiz, de títulos, mas eu adorei me sentir essa enfermeira, digamos, da minha área, né? Porque eu acho assim que a emoção, assim, não vou me estender muito, porque vai perder, né, um pouco o ritmo, mas a emoção, ela está sempre entre o corpo da gente, que a gente chama um viés mais somático do corpo, a gente sente a emoção, mas ela está numa fronteira também com o pensamento. E então, assim, a emoção sempre vai ser esse resultado. Então, é óbvio, e as emoções principais, elas são raiva, tristeza, alegria, nojo, por exemplo. Se tiver faltando algum, o Ian depois vai completando. Mas, de qualquer maneira, essas emoções que a gente sente também, se a gente não tem um bom gerenciamento, se elas são excessivas, elas podem gerar doenças psiquiátricas, né? Então, é importante a gente entender que toda doença, seja física ou psiquiátrica, ela vai ter relação com estresse. E se a gente fica no excesso de qualquer das emoções e a gente não modula isso, a tendência é a gente ficar desequilibrado e viver até, às vezes, questões relacionadas à ansiedade, à depressão, ao estresse de uma maneira muito intensa. Insônia, problemas com comida, com álcool, por aí vai. Vamos trazer então vamos trazer, sabe como é que eu sou, né? Muito prático, né? Eu sou espiritualista, mas formado em informática, em lógica, e adoro trazer para praticidade, meditação. Então, o que você falou faz muito sentido. E eu queria trazer a experiência que a gente teve com a nossa mãe agora, que provavelmente está assistindo aqui com a gente. E eu fiz questão de botar um quadrinho da minha mãezica querida aqui atrás, né? Não podia ser diferente, né? Ela é artista. E a gente passou, essa live aqui era para acontecer no dia 16, véspera do aniversário da Kátia. Eu queria quase que fazer um presente para vocês, né? Mas no aniversário dela. E acontece que me deu uma coisa, né? Aquelas coisas que dá mesmo, né? Eu falo, Kátia, não estou achando bom essa semana, não sei explicar, vamos fazer na outra, né? E graças a Deus, né? Porque a nossa mãe foi para o hospital e foi um negócio muito corrido, né? Assim, tudo muito eterno guiando, né? Eu fazer um lanchinho com ela, ver o batimento cardíaco, estava baixíssimo, ela entrou no hospital com uma complicação. E a Kátia, como é médica, né? Ela entrou primeiro, né? Depois fui eu que entrei com tudo, né? Mas ela primeiro, aquela primeiro fronte no hospital. E é bom falar isso para as pessoas um pouco, eu acho, mesmo que a gente não tenha preparado o texto ou resposta, porque como lidar com as emoções antes dessa experiência, eu acho que é diferente depois dessa experiência, né? Para quem tem nosso pai já foi embora desse mundo, né? Então nossa mãe amada é ela, né? E a gente tem ela idosa, ela está sofrendo com essa pandemia há 10 meses, não sair de casa 100 vezes menos do que ela saía antes. Então isso mudou radicalmente a vida dela. E eu sempre falava, né? Se não andar um pouquinho e tudo, o coração acaba também reclamando. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, ok, né? A gente comemorou, debateu na rede social, as pessoas vibraram tanto, tão bonito isso.
Mas na hora que a gente estava ali naquele vamos ver, que é trágico, de chegar num hospital, não ter vaga de noite, fica na emergência, não sabe o que vai acontecer, e a pessoa com muita dor e reclamando, né, tudo aquilo. Como, claro que é um momento muito agudo que eu trouxe, né? Mas como que a gente equilibra esse tipo de emoção? De certa forma, também queria te perguntar quando que, às vezes, o remédio você acha necessário, porque, rapidamente, né? Mas quando eu comecei a dar aula para você há 15 anos, 16 anos atrás, e graças a Deus eu vi em evolução como ser humano também. Então eu falava de remédio psiquiátrico, você lembra, tarja preta, como se fosse uma coisa assim, né? Só para quem não conseguiu espiritualizar, só para quem não conseguiu vencer, estar com Deus. E hoje tem uma visão inteiramente diferente disso. Eu acho que o ser humano é muito difícil viver no mundo que você nasce e morre, que as pessoas que você gosta nascem e morrem também. É toda uma dinâmica de uma sociedade complicadíssima. E eu acho que todo tipo de recurso para manter a sanidade, para manter nossa missão de levar a luz ao mundo é muito válido. E é claro que em momentos mais agudos o remédio pode cair muito bem, como vem evoluindo. Então eu queria saber de que maneira você acha, mesmo no momento mais agudos, nós conseguimos passar pelo nosso momento em alguns dias, mas tem gente que não consegue, volta para casa, não tem hospital. A gente sabe tudo que existe por aí hoje. E o que a enfermeira psiquiátrica Kátia Meckler me fala agora? Quer dizer, o que pode ser feito para a pessoa aguentar momentos de tensão muito grande, né? Esse nosso foi agudo, mas tem outros que são menos agudos, mas também são complicados. O que você acha que a gente pode fazer numa hora dessa? Bom, eu posso contar a minha experiência. Eu acho que eu estou menos como psiquiatra, embora seja uma psiquiatra e estou à disposição das pessoas. É um prazer imenso também estar com essa família do portal e de outras pessoas que estão aqui perto, mas eu acho que, para mim particularmente, quando eu cheguei com a mamãe, né, no hospital quase desmaiando, eu estava assim num pré-pânico, assim, num quase pânico quando eu cheguei lá. Porque eu cheguei no mesmo lugar que eu tinha chegado quando eu tive Covid, e eu tive umas questões baseadas em risco de trombose e tal, mas não teve nada. Eu estou bem aqui, graças a Deus, graças Não, mas eu ao vou te Eterno. interromper só um segundinho, complementar. Kátia acabou de falar uma coisa ótima, né? Ela teve Covid, né? Eu não tive, mas ela teve, então eu pude acompanhar pelo telefone, né? E não teve um Covid grave, assim, mas teve febrezinha, teve tudo isso, né? Então você pode aproveitar a sua experiência para falar disso também, que eu acho que as pessoas precisam hoje em dia. Umas já tiveram, outras têm medo, né? O que a gente faz diante do pânico, da doença nesse momento, seja ela qual for? Perdão, Não, continua. exatamente. Assim, nesse período eu tive a passagem da minha cachorrinha mais amada do mundo, eu tive Covid, e depois, quando eu cheguei com a mamãe, eu cheguei justamente no mesmo lugar que eu fui atendida na época quando eu tive Covid. Então, eu me senti, nesse momento, completamente desestabilizada. Tá? E essa desestabilização, como é que ela se manifestou? Eu estava me sentindo assim um pouco aérea e muito preocupada com o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e realmente eu acho que o meu corpo estava assumindo o controle com as emoções, eu estava sendo dominada por emoções e emoções negativas, principalmente de medo, de ansiedade, de pânico. Aí eu acionei o que faz parte da minha rede de recurso, mas eu não acho que a minha rede de suporte de recursos é a mesma da sua rede, Ian, e nem de todas as pessoas. Todo mundo aqui vai ter uma rede própria de recursos. A gente sabe aquilo que estabiliza a gente e aquilo que desestabiliza a gente. A maior dieta que a gente pode fazer na vida é cada vez mais ficar em contato com aquilo que estabiliza e sair o máximo que a gente puder de perto daquilo que desestabiliza. Então, eu, Kátia, psiquiatra, na minha rede de recursos, tomei um Rivotril. Muito, Mas eu não, quero eu dizer acho. para vocês que foi o único Rivotril que eu tomei foi aquele do momento da chegada lá no hospital. Eu não tomei mais nenhum Rivotril até hoje. Mas naquele momento eu estava me sentindo desestabilizada para enfrentar a situação. Tomei um Rivotril muito leve. Tá? Gente, Eu não estou fazendo apologia do Rivotril aqui, do clonazepam, eu não estou fazendo apologia, eu estou dizendo que foi, para mim, suporte naquele momento. Mas depois, os fenômenos mais incríveis foram acontecendo, porque eu tive que virar à noite, sendo literalmente enfermeira da minha mãe, porque o hospital lotado, disseram que ela ia para uma central de vaga, que sabe, a gente não tinha uma perspectiva de conseguir uma vaga, com risco de vida, porque ela tinha que botar um marca-passo de emergência. Mas o que aconteceu foi muito interessante, porque eu tive que me jogar tanto no trabalho de enfermeira, literalmente, eu nunca dei comida na boca da minha mãe,
Eu nunca passei uma noite com a minha mãe com cãibra, tentando tirar ela da cãibra, uma noite acordada, cuidando da minha mãe como se ela fosse um bebê. Como eu não tive filho biológico, eu acho que foi assim a experiência mais próxima que eu posso ter tido do que deve ser cuidar de um bebê que está doente, alguma coisa assim. Então foi muito intenso, mas aquilo foi me acalmando, porque eu comecei a ter foco e eu me joguei completamente para a situação. E no que eu me joguei completamente para a situação, eu fui diminuindo, meu eu foi diminuindo, eu fui cada vez mais me integrando com todo, até daqueles profissionais que estão ali no sufoco, que estavam trabalhando ali. Em vez de ficar cobrando muita coisa deles, eu percebi que estava a situação difícil, que eu também tinha que ajudar, até por ser médica também, a minha mãe no caso. E a gente ficou muito conectada. Eu acho que assim, o meu potencial, junto com o potencial do Ian, da nossa família, Elisa, Davi, Jordana, foi muito acionado, né? Especialmente eu e o Ian. Eu percebi o que é a força, o que é a potência quando a gente se une, sabe? E aí eu percebi uma outra coisa, que é uma percepção que eu vou ter dificuldade de traduzir para vocês agora, porque isso para mim é quase que novo também. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti de uma forma muito profunda o que é ser instrumento. Por isso que a palavra enfermeira é muito bom, porque eu me senti completamente instrumento de algo maior. Eu senti presenças ali de noite, naquele cubículo lá, sozinha no frio. Eu senti presenças invisíveis, que são, sabe, nossos anjos de proteção. Eu senti essa proteção. Eu acho que eu fiz esse contato. E no dia seguinte, eu presenciei alguma coisa que é muito inexplicável cientificamente. Que ela passou, a minha mãe. Acho que essa experiência é muito emblemática, Ian. Desculpa se eu estou me estendendo, mas Não, pode falar, você está aqui é um para falar. depoimento muito emblemático. Eu prefiro isso do que ficar falar falando dos últimos artigos, das coisas que eu faço, verdade. porque isso eu posso fazer em outros momentos. Eu não vou ter essa oportunidade, como a gente está tendo agora, de poder falar assim. O Ian chegou, né, trocou plantão comigo de manhã muito cedo, e ela passou a noite inteira com 35 de batimento, isso é muito baixo, e eu só vi aquele monitor com 35, eles dizendo vai ter que botar um marca-passo de emergência para depois botar o definitivo. A situação não parava de apitar ali, uma situação difícil. E o Ian chegou, e aí eu estava exausta, ele falou para eu sair, para descansar um pouquinho, e ali naquele momento, o Ian pode até falar melhor dessa experiência, mas foi uma experiência muito significativa. Ele fez um Anabecoa quando estava tudo muito ferrado, um Anabecoa muito, muito forte. O batimento foi para 60 por minuto e mais até, e nunca mais baixou depois disso. Eu falei para minha mãe, ela morre de rir, tomara que a Rosinha esteja aí, mas ela morre de rir, que eu quero fazer uma investigação assim nos moldes do Vaticano para ver o que aconteceu ali cientificamente, porque eu também sou uma cientista, sou uma pesquisadora, eu tenho um pé muito forte, né, na minha trajetória acadêmica da ciência, mas realmente foi um fenômeno que a gente viveu ali, né? E não foi o Ian. Eu acho que o Ian foi a conexão que o Ian fez. E eu acho que foi essa nossa conexão. Eu vou até complementar. Eu vou complementar o que você está falando, porque tem um lado interessante, né? Tem 3 pontos que tem que ser esclarecidos nisso que a Kátia falou. O primeiro, né, o quanto ela precisou de tomar o Rivotril, e eu não tomei o Rivotril. Aliás, nunca tomei um remédio desse na minha vida, e tomaria tranquilamente, né? Elizabeth já tomou, e eu acho que, nossa, quem acha que pode tomar um floral de bar numa situação dessa, eu admiro muito, mas eu acho que só vivendo para entender o que é, entendeu? Realmente tem muitos remédios que ajudam, homeopatia, e podem ajudar muito, mas na hora de um pânico, nos dias de hoje, está no hospital, e a sua mãe que está ali, e a qualquer momento pode acontecer algo grave, você está morrendo de cansaço, ainda com risco de Covid, só você estando na situação para falar, não é verdade? E a gente estava nessa situação. E a Kátia quebrou um galho incrível, eu acho que ela precisou mesmo, porque ela estava de noite, ela pegou um período muito pior do que o meu. Eu peguei o pré, né, que eu consegui fazer o diagnóstico para mandar para o hospital. Ela fez toda essa parte que para mim seria tão difícil, para estar uma noite no hospital. Eu durmo demais de noite, tenho muito sono de noite. E eu de manhã cheguei lá antes de 6 da manhã. Só que não foi logo isso que ela falou, não, esse Anabecoa. Eu passei umas 4 horas lá, 6, 7, 8, 9... E o médico chegou do lado de fora, chamamos do médico particular, ele falou, olha, a situação é muito estranha, não está reagindo com nada, 35, vai ter que botar marca-passo de emergência, hospital lotado. E a minha mãe muito triste ali, toda uma situação muito difícil, gente. Olha aqui no meu olho, não é brincadeira.
se eu queria fazer uma live dessa, porque as pessoas estão precisando de coisas práticas, na hora que precisa. Tem muita gente vivendo um momento muito prático, de verdade, muito intenso, sabe? É subhumano, é muito complicado viver uma coisa dessa. Ali não é subhumano, não, é humano, né? O planeta Terra é isso, né? É humano, animal, vegetal. E aí aconteceu que uma hora eu não tinha mais o que fazer, assim, eu também não sabia o que fazer, estava morrendo de frio ali, com 5 cobertores naquele lugar, não sei por que botam tão frio. E aí eu botei a playlist nossa, Pílula de Sabedoria do YouTube. Vou tocar outro. De repente me deu uma ideia e eu falei, mãe, vamos parar tudo e fazer uma Anabecoa? E a minha mãe, né, ela acompanha o trabalho da gente, fizemos aquele Anabecoa e, de fato, uns 5 minutos depois, foi a 70, não foi 60 não, 70 o batimento dela e nunca mais voltou na vida. Ela botou um marca-passo opcional. Ela podia ter ido embora do hospital sem o marca-passo, botar depois, muitos anos aparecendo médicos queridos, né? Muita, a doutora Flávia lá no começo indicando as pessoas pra gente, né? E a Daniela, mulher do Marcel, foi assim um anjo, aí mais coincidências que não são coincidências. Então, o que aconteceu que é importante? Não é a oração do Ian, não, é o que ela falou, não. Primeiro, não é o Anabecoa. O Ian fazendo Anabecoa é muito sério, porque é a oração da minha vida. Eu faço todos os dias, eu vou na praia, nos momentos bons, médios, ruins, eu faço para tentar salvar uma vida. Então, o Anabecoa é sério para mim. Mas a tua oração pode ser outra, da outra pessoa pode ser outra. Pode ser um Pai Nosso, pode ser, né, uma oração pessoal de agradecimento. E depois todo mundo tem esse poder dentro de si. Não acho realmente que precisa de qualquer poder meu, não. Eu acho que eu me dedico a minha vida a isso, eu acredito muito nisso. Né? Minha mãe também já faz parte disso. Todo domingo ela está lá junto com a gente, sempre, sem falha. Faz os rituais todos. Então eu acredito que isso criou um receptor para um milagre ele acontecer. Aconteceu. Né? Mas é importante deixar que não sou nem eu, nem oração. É a conexão que a gente faz, como a Kátia falou. E aí eu perguntaria para você, Kátia, uma coisa que eu acho importante, já que você foi tão sincera, falar que às vezes pode usar um remédio, pode ajudar tantas pessoas. Uma vez você deu um exemplo para mim quando eu sofria muito. Quando você está com febre, você toma Novalgina. Precisa ficar com febre dias e dias. Eu nunca esqueci isso. Se a pessoa não está dando conta da dor dela, qual é a vergonha que tem no mundo que permite? Não toma penicilina também para não morrer? Né? Então, eu acho que isso aí é válido. Mas eu acho, não sei o que você acha sobre isso, que é um pequeno erro no mundo de hoje, que as pessoas estão buscando muito remédio, todo mundo já aceita e concorda que precisa muito de química, muitas vezes mesmo, não sempre, é claro. Eu acabei não tomando aquele dia, você tomou, ok. Eu posso tomar no outro dia, você não. Mas acho que as pessoas têm buscado menos a questão terapêutica também. E como você tem uma clínica, você é um excelente terapeuta, você nasceu para isso, para ouvir, é incrível isso mesmo, é um talento, é uma genialidade. Eu queria saber se você concorda comigo, você não acha que as pessoas têm que fazer terapia para poder também, sabe, trabalhar outras coisas além só da parte médica biológica? É, completamente, Ian. Eu acho que a medicação, hoje, assim, eu acho que os melhores pensadores da minha área e de outras áreas percebem, assim, que existem muitos recursos que modificam a nossa bioquímica. É, passa por questões muito básicas, assim, a nossa dieta, a nossa alimentação, por exemplo, isso modifica completamente, a nutrição modifica completamente a nossa química. E a gente precisa dar atenção para isso. O exercício físico, hoje, eu poderia dizer, tudo bem, o Rivotril, eu estou falando para vocês aqui, ok, eu tomei ali naquele dia, foi importante para mim. Mas, assim, o exercício físico na minha vida tem sido uma medicação. É a possibilidade de fazer exercício físico. Muda completamente o meu funcionamento. A psicoterapia, ela é maravilhosa quando ela pode ser feita. Eu acho que todo mundo precisa dessa experiência de psicoterapia. Existem muitos centros hoje, não só a Clínica Meckler, mas tem vários outros serviços que dispõem da possibilidade de psicoterapia, até em preços ou valores simbólicos. Tem tudo isso, sabe? Eu acho que todo mundo pode ter acesso a uma psicoterapia também, porque a gente está num mundo, Instagram, né? É tudo instantâneo. As pessoas, às vezes, elas querem soluções muito rápidas e muito fáceis e não estão realmente dispostas a fazer esse trabalho, que a gente sabe que é demorado, mas a gente sabe como a gente faz um salto realmente dimensional quando a gente faz a autoobservação, quando a gente começa a entender realmente aquilo que é projeção nossa, quando a gente entende que é o pensamento que vai criar a realidade o tempo todo, o pensamento te coloca nos piores lugares, te coloca também nos melhores lugares, e como a gente precisa da oração e da espiritualidade justamente também para esse pensamento ser domado também, né? Então, eu estou falando, e sem falar
né? Porque a gente foi enfermeiro ali, da nossa mãe, a gente está falando, milhões de pessoas já viveram noites no hospital com familiares ou com pessoas próximas. Mas é porque era uma situação que eu estava num pós-Covid recente, de pandemia, sem vaga, aquela coisa que, para mim, foi muito, ativou muito o meu sistema autonômico, assim, visceral, tudo, né? Ativou muito. Agora, eu acho que é importante a gente entender, assim, voltando, que cada um vai ter sua rede de suporte, que não vou me estender mais não, de repente eu nem falo Não, mais fica à nada, mas vontade, as pessoas agora... gostam, elas estão comentando todas e tudo, né? Ah, tanto que eu não tô, eu tô Mas sem assim, é óculos, só mas eu não porque estou eu conseguindo ainda tenho um ler, bocado de porque... coisa para te perguntar aqui no tempo, sabe? Então, por isso, já tem que ser um pouquinho sintética, porque eu tenho, por exemplo, agora você falou uma coisa aqui, você está falando, e muita gente está comentando aqui no chat, falando de exercício físico, meditação, né? Então, eu queria que, até porque eu conheço você como é minha irmã, né? Eu conheço a sua experiência pessoal, não só como psiquiatra, mas como paciente, vamos colocar, da vida, né? De precisar de viver nesse mundo, né, que chama tanto e nos testa tanto emocionalmente, principalmente esse mundo de hoje. Então, eu queria saber de você uma dúvida que eu nem fiz pré-entrevista com você, nada disso, né? Mas, assim, em relação a remédios também, que eu tenho essa curiosidade, eu tenho uma visão muito diferente. Eu acho que o Yuval Harari, né? Ele coloca o Homo Deus. Eu fiz até uma palestra no YouTube sobre isso, o livro dele maravilhoso, o Homo Deus, que o homem vai viver, quem nascer agora nesse século, 150 até 500 anos. Isso vai impactar muito. Mas ele impacta também que ele fala que a gente vai viver cada vez com menos qualidade de vida. Cada vez, assim, a Matrix que a gente está vendo está muito forte, né? Que as pessoas passam, por exemplo, antigamente, para o hospital, era uma coisa menos penosa do que a burocracia que envolve hoje tudo isso, né? É uma coisa que a gente sente assim, sei lá, com medo, né? Se sente assim com medo do Estado, das empresas. E não era para ser assim, era uma rede de amor que tinha que ser. Então, eu pergunto para você, o remédio, por exemplo, dá serotonina para a pessoa, então ela muitas vezes sai da depressão pela serotonina. Mas se ela fizer exercício, também ela ganha serotonina, não é verdade? Não. Não sei se é a mesma serotonina, eu acho que também varia de cada momento e tudo, né? Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte do exercício, porque eu sei o quanto mudou a sua vida, eu te acompanho a vida inteira, né? Você como a minha psiquiatra e eu como seu mestre espiritual, vamos dizer assim. É verdade, na hora do sufoco psicológico eu vou para você e na hora do sufoco espiritual você vem para mim. Então, eu queria saber com você isso, né? Como é que você vê essa questão do exercício, até porque na pandemia, me perdoe rapidamente, uma coisa que eu particularmente não sou a favor, eu acho que a gente tem que respeitar demais máscara, tudo isso, vacina, é claro, demais. Nem pensar em aglomeração, nunca mais dei uma aula presencial, é claro, mas ao mesmo tempo as pessoas que se intocaram em casa, já estão há 10 meses em casa, elas sofrem um perigo muito grande de ficar doente de outras coisas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, sei lá, eu posso estar errado, eu não sou médico, mas é uma visão que eu tenho. Eu acho assim, o exercício, com certeza, ele vai mexer nos neurotransmissores de uma maneira tão efetiva, muitas vezes, do que que a medicação, sabe? Isso aí já é comprovado, só que a indústria farmacêutica não tem o menor interesse de comprovar isso, porque o exercício é muito barato poder fazer um exercício, ir para fora de casa e fazer alguma coisa. Esse é um aspecto. Agora, eu queria também reforçar que há anos, independente de estar mais próximo do portal ou não, há anos eu medito todos os dias. Eu faço salmos, eu faço orações, eu medito todos os dias. E isso, para mim, assim, é quase como escovar os dentes hoje em dia. Não tem quase. Quando eu saio de casa, eventualmente, sem ter meditado, eu fico completamente num outro eixo, num outro funcionamento. Então, eu acho, assim, importantíssimo a gente fazer exercício, a gente fazer meditação, a gente procurar ser mais empático e procurar se abraçar com o olhar. Se a gente puder abraçar de verdade, melhor ainda. Hoje a Roberta, que eu amo muito, nossa amiga, saiu assim pela primeira vez. Eu não resisti no final, quando a gente estava acompanhando ela até em casa, assim, isso tudo ao ar livre, de máscara, né? Tudo direitinho. Eu não resisti, taquei um abraço nela, sabe? Aí eu disse, ai, caramba. Mas eu não resisti, sabe? Porque eu duvido que ela... ainda mais eu que estou com IgG positiva, alta, eu não aguentei não abraçar. Então, a gente pode abraçar fisicamente, mas a gente pode abraçar com o olhar, a gente pode abraçar com as atitudes, e tudo isso é muito importante. Então, acho que ele está certo, porque eu acho que a gente vai ter realmente
cada vez mais uma massa de gente infeliz, desesperada, estressada, precisando se anestesiar. Mas eu acho que as medicações, entre aspas, substâncias vão evoluir muito e a gente vai ter substâncias que vão expandir muito a consciência da gente, vão potencializar a nossa meditação. Isso vai ser uma coisa também bombástica, incrível. Eu vejo isso no futuro. Você vê medicina para ampliar a consciência também, né? Claro. Eu acho que evolui muito, sim. E você falou que você faz oração, eu sei que você faz. Sabe, tem algum salmo que você recomendaria nesse momento? Que para você funciona muito bem na hora do... Afinal de contas, o título da live é Como Equilibrar as Emoções, né? Sempre, sempre 23. Acho que até porque tem o nome do Davi também, que é o meu sobrinho, seu filho. Mas E nasceu dia sempre o 23, né? Também tem isso, né? Sempre o 23 e o 91, que o nosso falecido pai na nossa idade, ele dizia que ele lia todos os dias o Salmo 91 também, sempre. Sim, verdade, falou muito bem. Eu acho que eu costumo dizer que o 91 é para afastar o mal e o 23 para trazer o bem, né? Assim, né? Se a gente poder assim, resumir, né, a situação. Tem muita gente perguntando, falando muita coisa, isso é normal, né? Mas eu acho assim, uma coisa que eu queria saber com você, assim, até porque a gente não vai ter muito tempo, tem mais no máximo uns 10 minutos para a gente conversar, e depois eu quero fazer uma meditação final, porque nós vamos entrar na semana de milagres, né? As coisas sempre acontecem na hora H, eu acho. Então, eu estou conversando com a Cátia, que é minha aluna da primeira turma de espiritualidade lá do Portal da Cabala, né? E hoje também nesse trabalho ecumênico está sempre junto com a gente. E é interessante que no caminho de Moisés, Elias e Jesus, esse caminho espiritual antigo, essa semana que vai entrar daqui a alguns minutos, né? É a grande semana da abertura do mar. Então, acho que nada é por acaso, né? Da Torá. A gente está aqui hoje, era para estar semana passada, e aí eu pergunto para você, parece que o mundo está precisando abrir um mar. E eu nem pensei nessa pergunta agora, é melhor ainda, que você também nem sabia que eu ia perguntar, nem da resposta, isso é maravilhoso. Então, assim, eu pergunto, né? O momento que a gente vai entrar agora, no domingo no YouTube, a gente vai fazer palestra sobre isso, Anjos do Milagre. Olha, eu estou com o livro à força aqui, estou doido para te perguntar uma coisa de anjo também, que é tudo na hora, né? Isso é bacana quando vem no espontâneo, de improviso. Então, eu ia te perguntar, a gente sabe que essa semana da abertura do mar, quem já estuda um pouquinho, a gente está bem acompanhando o trabalho aqui da gente, sabe que o Egito fala de uma condição de escravidão, né? O mar, abrir o mar é ir para o deserto, é ter um horizonte, parar de ser chicoteado. E a gente entende que Moisés e o faraó são personagens internos dentro de nós. Então, em toda a situação que a gente conversou, dessa do hospital que a gente foi bem claro, muito verdadeiro, transparente aqui, mas em toda a situação, nesse momento de pandemia, eu não sei, eu vejo assim, o Egito, eu acho que é o ser humano que mesmo diante de uma coisa tão terrível como a gente está vivendo, que vai gerar tantos problemas terríveis depois, não, palavra negativa não pode aqui, mas terrível é terrível, a gente sabe que é. E nesse momento o ser humano não ter se unido, né? Cada um, a Anvisa aprova no Brasil, lá na Europa é outro, nos Estados Unidos é outro, por que não juntaram todos para aprovar as vacinas juntos, fazer junto para os 8 bilhões? Por que não, né? Podiam ter soluções de mais amor, né? E a gente não está vendo muito isso, pelo menos por enquanto. Então eu acho assim, independente da situação externa, que essa do vírus que a gente está vivendo é muito forte, mas a gripe espanhola foi muito pior, e tiveram outras muito ruins, teve a AIDS, teve o tsunami, né? Tem coisas acontecendo no mundo sempre externo. Então, como que a gente podia aproveitar isso que a gente está conversando aqui? De que maneira que você acha, emocionalmente, que as pessoas podem aproveitar essa semana agora para sair desse Egito, que é o personagem interno, que vê notícia ruim o dia inteiro, né? Que muitas vezes está diante de uma live como essa, mas está bravo, é Rivotril ou não é Rivotril, quer dizer, querendo impor seu ponto de vista. Tudo isso é um pouco de perdão, ninguém fique triste comigo não, eu sou muito transparente mesmo, é o meu jeito, não sei de ser diferente. Né? Então a gente podia estar abraçando, amando. Eu e a Cátia tivemos um tempo obrigado na pandemia. Isso é o Egito. 2 irmãos que se amam, que compartilham sua mãe, que cuidam de tudo isso, né? De repente ficou ali, deu uma briga. Todo mundo está saindo da caixinha. Muita gente, né, Cátia? Eu sei quanto o teu trabalho cresceu. A clínica Meckler dele, que é maravilhosa. Eu indico demais mesmo, porque eu acredito no trabalho. Meu filho também trabalha lá, o Davi, né, organizando. Então eu pergunto isso para você, né? De que maneira você acha que a gente consegue largar esse Egito emocional, de se apegar a tanta negatividade, mesmo numa situação dessa? Todo mundo se sentia enfermeiro, enfermeiro psiquiatra, enfermeiro espiritual, enfermeiro de palavras, enfermeiro de oração, para a gente poder atravessar esse mar junto essa semana e gerar uma onda de positividade, de alegria, de amor, que com certeza vai trazer muito mais cura às pessoas. Assim, como é muito rápido, eu vou falar, como você também não me contou que ia perguntar isso, então vai ser em livre associação. Eu acho que é fundamental, nesse momento, a gente abandonar esse eu gigante que tem expectativa o tempo todo,
que acha que a coisa tem que ser de um determinado momento, que está o tempo inteiro refém de alguma coisa que é uma bagagem excessiva, que tem que ser deixada para trás. Só tem como entrar no deserto e caminhar no deserto quem não tem bagagem excessiva. Quem está com bagagem excessiva não vai caminhar 5 metros. Então, a gente vai ter que abandonar muita coisa, incluindo esse eu egocêntrico gigante. E a caminhada no deserto, ela só foi, digamos, bem-sucedida, só pôde ir para a Terra Prometida por causa de uma noção que aí tem a ver com a nossa lua em Aquário, que eu acho que é essa noção do todo. Esse eu, para viver esse mundo de hoje e que vem para frente, esse eu, ele é impotente. Ele é impotente. Lá no hospital, eu cheguei ali. Foi só quando eu me senti parte de um todo que eu assumi a potência. Então, a gente só vai realmente poder ter uma chance de potência, uma chance de estabilização, uma chance de satisfação, mesmo com toda essa questão caótica que pode estar acontecendo, se a gente estiver unido na potência. A nossa briga, porque estava eu e eu, a gente ficou eu versus eu. Quando a gente se uniu na potência, a gente ficou gigante, entendeu? A gente conseguiu coisas assim incríveis e muito rápidas naquele contexto, porque nós estávamos unidos, mas não é só 2 irmãos unidos, todo mundo aqui é irmão. A gente está falando de irmão biológico, mas pode ser de irmão não biológico. A gente vai ter necessariamente que escolher o caminho da união. Isso significa parecer menos, muitas vezes. A gente tem que abandonar vaidade, inveja, ciúme, orgulho, os pecados capitais. Ô, Kátia, eu vou te falar uma coisa, pegando o gancho do que você falou, que seria realmente impossível de não colocar isso para você. A gente não tem como colocar todos os milagres que acompanharam a gente no tratamento da nossa mãe, ela está em casa tão bem agora e tão protegida, né? E graças a Deus, né? Não deu nada errado de nada, ela está lá bem. Mas você, quando você fala dessa rede, eu acho fantástico que as pessoas ouçam isso, né? Quando a gente junta aí centenas de pessoas aqui, e no YouTube no domingo, ou em outros momentos, né? Você também faz palestras, né? Muito grandes ainda também na tua área. Eu acho, assim, quantos milagres vão acontecendo nessa rede, sabe? Então, eu vou falar, eu tinha muitos para contar. A Kátia resolveu contar esse dor na Becoa. Mas eu vou dizer para vocês, sabe? A minha mãe ia sair do hospital sem o marca-passo, sabe? Tem toda uma questão financeira que fica aguda nesse momento, muitas vezes, que não tem, que só daqui a semana e tem que contratar o médico e aquilo, fora tudo que já vinha, né? E a gente falou, tem que ter uma solução. E o medo de deixar minha mãe muito tempo no hospital, até botar o marca-passo, o risco do Covid. E eu sei que naquele mesmo dia que minha mãe entrou, a minha querida aluna, Hannah Van Stock, faleceu junto com um filho tão amado dela, almoçando, e ela caiu assim no chão, né? E assim, né? E eu falei com ela no chão ainda. E o Marcel está aqui com a gente agora. E eu não esqueço, ele chorando desesperado. E quanto eu pude ajudá-lo, com 10 minutos de papo de oração, tirar ele de um limbo muito forte, muito forte. Que eles eram muito ligados. Eu nunca vi um filho com a mãe igual a ele. Os 2 meus alunos há 10 anos, certo? E ela, aos 77 anos, ali ela foi embora. Mas eu mostrei para ele o quanto era a bênção. Para ele, talvez não, mais difícil. Mas para ela, poxa, sem dor, foi embora bonita, espiritualizada. Né? E é incrível, porque no dia seguinte... E eu não vejo o Marcel há 1 ano e meio, sei lá quanto tempo que eu não via ele. A mulher dele, desde que eu casei eles, eu acho. Eu casei os dois em 2015, há 6 anos atrás. E é incrível, porque no dia seguinte eu estava no Hospital Samaritano, não havia uma solução para minha mãe, ia demorar demais o marca-passo, até marcar, eu queria tirar ela para deixar o marca-passo para o futuro, mas o melhor era botar naquele momento. E eu já era para ter ido embora há muito tempo, eu resolvi ficar lá com a minha mãe, sei lá porque, em um momento eu levanto no corredor, e vou andando. Naquele exato momento eu bato com a Daniela, ela é alta, quase igual a mim, assim, o Marcelo também é muito alto, nem conta de todo mundo alto. E pumba, bateu um com o outro, E ela falou, o Marcel está na cafeteria. Né? E eu não vi ele tanto tempo, e eu não tive o Covid como você, mas não deu para resistir. Eu dei um abraço, né? Não acho que ninguém deve abraçar nesse momento não, tá? São abraços pontuais, de uma que está imune e de um que precisava ser um enfermeiro espiritual ali. Sabe? Que perdeu a mãe amada um dia antes daquele jeito. E ele abraçou 5 minutos a mim na cafeteria, chorando 5 minutos. Eu sei que depois disso eu senti uma outra pessoa, alguma coisa muito linda aconteceu. E quando eu subo, a doutora Dani, a mulher dele, né, que eu casei os dois por sinal, ela é cardiologista do hospital e ela conseguiu resolver toda a situação, todos ajudaram muito, mas ela foi incrível, incrível, arrumou a pessoa para fazer no dia seguinte, tudo foi resolvido. Quer dizer, olha que rede é essa, né? Me perdoem, então, gastar um tempinho da gente, mas eu tinha que completar isso para você. É uma live de verdade, não só das teorias, mas de coisas que pulsam. Essa rede, a gente amar o próximo como a ti mesmo, como Moisés escreveu, Jesus falou.
né? E, por último, antes de fazer uma meditação, eu queria que você falasse assim, né, resumindo, né? Você que tem essa clínica Meckler tão bonita, o trabalho que você faz com a Rede Globo, com toda essa forense, um trabalho muito grande da Cátia, né? Ela realmente é muito atuante nesse trabalho de psiquiatria espiritual, eu diria. E eu perguntaria para você, assim, uma bem rápida, assim, para a gente poder meditar, o que você acha que a pessoa pode fazer? Tem muita gente saindo da caixinha, muita gente mesmo. Nós já saímos da caixinha um pouco, todo mundo está um pouco a mais, né? Então, eu costumo falar, está todo mundo doidinho. Quem era doidinho está doido demais até. O que a gente pode fazer nesse momento? O que você aconselharia? E, diria mais, o livro A Força está aqui, essa eu também não te preparei, a gente adora esse livro, né? Um dos livros publicados por mim, mas ele é muito forte. Era o livro da Hannah, ela chegou a ser minha aluna por causa desse livro da Força. E aqui eu queria falar do anjo 2, de Eli. Tá? Esse anjo 2, não fala assim, vencer conflito, mas é mais do que isso, é chamar a força de Deus. Então eu queria saber com você, que é logo uma psiquiatra, né? Como é que você vê, mas também muito espiritualizada, como que aquele momento que não sabe o que fazer, como a gente estava no hospital, não tinha para onde, tanta gente está vivendo coisas assim, desempregado, problema de saúde, como é que a gente pode evocar essa força de Deus? Você falou muito bonito, o eu não basta mais, ninguém se aguenta mais em euzinho. Eu sou o melhor do mundo, eu sou isso, eu vou ter bilhões de seguidores. Não funciona. Não faz ninguém feliz. Ninguém. Eu conheço muito, não faz. Feliz é aquele que é humilde, que segue o caminho de Deus. Como que a gente pode evocar essa força de Deus? O que você falaria de uma maneira bem pragmática, assim? Bem Não, prática. eu tenho que falar, assim, Marcel está aqui presente, que eu acho que a mesma força eterna, né, que levou a Hannah, 77 anos, aliás, a idade que o nosso pai também foi, essa mesma força que levou, foi a mesma força amorosa que permitiu que a mamãe ficasse mais, a nossa mãe, porque a Hannah já tinha, assim, eu acho, todo um movimento mesmo para poder fazer a passagem dela, e muito provavelmente, eu acho que a minha mãe ainda precisa, e felizmente, né, está aqui e tudo, ela precisa de um tempo ainda para fazer essa passagem. Então, nem sempre, assim, a gente não pode entender que dá errado é quando uma pessoa falece, dá certo é quando sobrevive, isso é completamente errado, porque muitas vezes a passagem pode ser algo sublime, mas só que não é visível. Então, quando você pergunta assim, o que a pessoa pode fazer, eu acho que acionar, mapear a sua rede de suporte e acionar a sua rede de suporte. Eu falei isso da outra vez e continuo falando, e fazer parte da rede de suporte de alguém. Eu acho que cada um vai ter a sua rede de suporte, que pode passar por vários recursos e ferramentas, e todo mundo tem que ser rede de suporte, fazer parte da rede de suporte de alguém. Dessa forma, a gente vai atravessar o deserto. Se a gente atravessar no eu sozinho, cheio de bagagem, a gente não vai conseguir. E muito bom que você falou que vai atravessar o deserto. Eu estava vendo teu anjo aqui. Teu anjo é força para atravessar o deserto, dia 17 de janeiro, né? Metsara. Então, a gente vai preparar para terminar com a meditação. Eu vou agradecer a Kátia. Quem quiser seguir ela no Instagram é Kátia Meckler, né? Está aqui com a gente agora. A Clínica Meckler, você acha, porque a Clínica Meckler é Psi, né? Clínica Meckler Psi, mas você procura a Clínica Meckler, você vai achar. Eu sou fã desse trabalho. Eu acho que a Kátia tem se envolvido em todas as áreas, desde a forense, desde o consultório, até o consultório dela, consultório da clínica, e eu acho que as pessoas estão precisando demais de terapia, algumas precisam de química, sim, e precisam de uma química bem orientada, não de alguém que, de repente, não possa integrar. E eu acho que ela falou de uma coisa muito importante mesmo. Acho por isso que eu tenho gostado tanto de reunir pessoas, centenas de pessoas, porque essa rede que vai criando, né? É um que conhece o outro, que gosta do outro, a gente poder ajudar de todas as formas. Como aqueles enfermeiros estão sofrendo há 10 meses ali, vendo gente morrendo, tudo o que está acontecendo, melhora, depois piora, né? E todos nós somos enfermeiros nesse momento. Todos nós temos que fazer o nosso melhor. Acho que propiciar, né, todo tipo de amor para esse mundo que está pedindo muito. E fica aquele ensinamento cabalístico: quanto maior a sombra, maior a luz. A gente vai fazer uma meditação para lembrar que a gente vai entrar na Semana de Milagre agora, né? E o quanto todo mundo pode somar, um psiquiatra, um professor de meditação, uma pessoa que, de repente, é dona de casa, mas está criando os filhos com cuidado, com carinho nesse momento, está difícil os filhos dentro de casa direto. Enfim, todo mundo tem missão nesse mundo. Não pensa que um tem maior que o outro, não é verdade, Cátia? E eu acho que é o que ela falou, rede, sabe? Quem está precisando de terapia, não adia para amanhã, não. Está muito difícil a vibração, não é verdade? E a gente vai fazer uma meditação agora, né? Vou botar aqui para a gente poder colocar de uma outra forma. A Cátia também é muito ligada nisso, né? Nessa forma de viver. A gente vai... Quem quiser fechar os olhos um pouco, pode fechar, se preferir. Isso. Vamos inspirar e expirar profundamente um pouco agora.
sentir um pouco dessa força das famílias, dos irmãos, dos filhos e pais, dos animaizinhos de estimação, dos companheiros de caminhada. Vamos orar por todos aqueles que passam momentos de pânico e dificuldade no mundo agora. Vamos levar a luz de Deus a todos agora, a luz dos anjos. Que todos nós possamos lembrar o quanto esse mundo físico é efêmero. Todos nós possamos lembrar agora. Inspirando e expirando pelas narinas. Ninguém ficará aqui para sempre. O Homo Deus é um livro bonito, mas completamente impossível, assim eu vejo. Pode viver 500 até 5.000 anos. Isso não é nada perto do Big Bang e das dimensões não visíveis da árvore da vida. Vamos respirar, vamos relaxar bem o corpo. Vamos entrar numa sintonia de amor verdadeira, que o mundo está precisando muito disso. Como a Cátia também falou, no eu não está tendo solução no eu. Agora é o nós. Agora é uma rede de colaboração, de cooperação. Agora é abrir o coração para o divino. É juntar todos os caminhos, religiões, inclusive os ateus, para poderem orar e meditar e fazer o bem juntos. Vamos respirar nisso. Vamos sentir a prévia dessa semana de milagres. Vamos respirar mais um pouquinho agora. Em dezembro tivemos Hanukkah e Natal. E agora nós temos, daqui a alguns minutos, vamos ter um ritual de final de Shabat, início da semana. E a gente vai estar 7 dias dedicados a esse milagre, o maior milagre que existe é o despertar da consciência humana. Nossos mestres despertaram. Sair das vaidades internas, desejos intermináveis do ego, e poder sentir o divino que nos habita, está em nós, entre nós e além de nós. Em todos os seres humanos, animais, vegetais, minerais e além deles. Vamos poder sentir um pouquinho disso? Vamos respirar bem profundo nisso agora. Vamos sentir uma revitalização de alma de todos nós. Como se todos nós estivéssemos aqui dando as mãos agora. Terminando de atravessar esse mar que separa a escravidão da terra prometida, que é uma dimensão de consciência. Quando a gente lembra que para encontrar Deus nesse mundo só pelo amor. É a única via. Deus é maior do que o amor, mas nesse mundo é só o amor. A gente possa perdoar e ser perdoados. Abrir o canal do amor. Trazer saúde física, mental, emocional e espiritual para todos que estão aqui. E além de nós, para todos aqueles que nós pensarmos agora. Além do que pensarmos. Que a gente possa assumir nossa função, que é toda a mesma. Uma única missão, levar a luz ao mundo. A gente vai respirar um pouco nisso. A gente vai abrindo os olhos aos poucos. Queria agradecer muito a presença da Cátia, pela transparência dela. É uma grande psiquiatra. Consulta no Google, você vai ver o tamanho dela, dos títulos aí da matriz, mas tem que saber, tem que admirar muito. Não é pouco, não. É muita. Super doutora, super, assim, todo mundo adora ela. E ela hoje veio aqui fazer de uma maneira tão simples, tão clara, para todo mundo poder viver melhor. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado aos que estão aqui, só escrevendo coisas boas. Daqui a pouco a gente vai ter um ritualzinho de começo da semana. E amanhã a gente vai estar junto no YouTube também, para poder meditar, orar e falar dos anjos do milagre. Lembrando que eu aconselho demais todo o trabalho dela, a Clínica Meca, tudo que ela faz e tudo aquilo que ela indica mesmo. Sabe muito o que está fazendo. Obrigado a todos.